nesse momento em que eu estou iniciando esta palestra, né? Em que o lugar que a gente está gravando, né? Está nublado, né? Não tem sol, né? E o clima tá um pouco frio, assim, não aquele frio muito radical, mas está com baixa temperatura. Porém, está muito boa a temperatura e eu quero comentar alguns assuntos importantes, né, para todos os brasileiros. Deixa eu pôr o óculos, né? Esse óculos aqui é apenas para a gente ler alguma coisa na tela do computador, né? E é um prazer, é um motivo de alegria poder falar com todas as pessoas através dessas palestras, né? Esperamos que todos estejam bem, com saúde, né? E que todos possam fazer a diferença, como a gente sempre comenta que nós, cada um que está sobre a terra, temos uma missão de ser um mordomo, né? De cuidar da sua casa, cuidar da sua saúde, de si mesmo, né? Tem muita gente que não se cuida, né, da sua saúde, do seu visual, né? Anda de qualquer jeito e não se preocupa consigo mesmo. Às vezes até preocupa com as pessoas de fora, mas não se cuida, né? Quer cuidar da vida dos outros, mas não se cuida, né? Hoje a gente vê, né, quantas pessoas, né, que estão lutando, a dona de casa, né, o estudante, né, aquele que trabalha no escritório, aquele que faz estágio, né? Tem muitos que estuda, faz estágio. Isso é importante, né? Pessoas nutricionista, psicólogo, terapeuta, médico, biomédico, cientista, né? Cardiologista, né? E assim por diante. Tem vários tipos de medicinas e vários médicos para vários tipos de doença. Um trata mais sobre a garganta, né? O outro trata mais crianças, faz tratamento, cuida de crianças, né? Outro é ginecologista, outros é enfermeiro, enfermeira, né? Tudo isso é válido, né? O outro, ele toma conta de uma igreja, por exemplo, ele é um pastor na igreja, né? E assim por diante, né? O outro já é um empresário, ele toma conta da sua empresa, né? Ele quer ver a sua empresa crescer, né? Então, temos que usar de sabedoria, né? Temos que sonhar, que eu sempre falo, né? Que todas as pessoas precisam sonhar. Sonhar é importante. Todos precisam sonhar, né? Isso é importante, né? E também cuidar, né, do nosso lar, cuidar da nossa saúde, né, cuidar da família, né? Quantos que necessita de uma família, né? Muitas crianças que necessita de família, né? De ter uma família digna, porque hoje é permitido que as pessoas que queiram adotar, por exemplo, uma criança que tenha bons princípios, bons valores, responsabilidade, né? Pode adotar criança até mesmo uma pessoa que seja solteiro, mas que tem bons princípios, né? Que tem responsabilidade, ele pode adotar,
né, uma criança, isso é muito importante, né? E a gente vê também já pessoas que gostam mais de pet, né? Como pessoas que têm aí uma quantidade de cachorros, né? Quer cuidar dos cachorros, tem misericórdia, pena dos cachorros que estão nas ruas. Só que cuidar dos pets não é só um, né? Cada um tem que fazer a sua parte, né? Tem muita gente que ele tem piedade dos pets. Eu também gosto dos pets, né? Que são os cachorros, né? Os animais, né? De estimação. Só que muitas vezes as pessoas têm piedades e querem cuidar aí de uma grande quantidade, né? Como um caso, né, de pessoas que têm aí seus 9 pets, né, dentro de casa, né, e cuida. Então, tudo resulta em despesa, né? É fácil as pessoas cuidar de pet, como também adotar uma criança, né? Ou depende da família, do casal, né? Ele tendo condição, ele pode adotar até mais de uma criança, mas não é só adotar, assim como os pets também, né? As pessoas pegam os pets na rua e muitas vezes é difícil de as pessoas ponhar eles para adoção, né? Eu acho que devia expor, né, no jornal para adoção esses pets, né? Porque cuidar de um pet é muita responsabilidade, cuidar de um pet, de um cachorrinho. É responsabilidade porque tem que vacinar, tem que levar no veterinário. É que nem por exemplo, ter um cavalo, né? Um cavalo de qualidade, né? Ou vários cavalos. Tem que cuidar, tem que vacinar, né? Deu um problema no animal, que tem pessoas que têm aqueles cavalos de raça, né? São cavalos de raça, são caríssimos os cavalos, são caríssimos, são muito caros, né? Dependendo da qualidade da raça do cavalo, né? Assim como também vacas, né? Tem pessoas que criam vacas, existem vacas, bois que de qualidades, né? São preços e que estão lá em cima. Tudo tem uma responsabilidade. Então, as pessoas preocupam, né, com os pets na rua, mas as pessoas não ajudam aquela pessoa que está tendo aqueles pets, né? Você tem aí 9 pets ou 15 pets, por exemplo, e dá despesa, né? Tem que comprar ração, tem que cuidar. É que nem o caso de ter adotar uma criança. O juiz permite que as pessoas adotem criança. Só que tem que cuidar, né? Só que eu acho que as pessoas também não devem preocupar se ele não tem condição de ter os pets e está gastando muito, é que nem eu estou repetindo novamente. Ponha para adoção, né? Para as pessoas, né? Pessoas que desejam adotar, né? Aqueles pets, né? Procure alguém que deseja adotar, né? Um pet para não sobrecarregar na sua vida, né? Na sua família. Então tem que usar de inteligência, né? Porque você tem muito pets, ou cachorro, ou gato, que seja, né? É responsabilidade e é gasto, né? É gasto. Se ficar doente, não é barato, né? As pessoas tratar de animais. Então, eu acho que as pessoas devem usar de sabedoria, né? Para não ficar sobrecarregado. Porque se as pessoas têm o seu pet, que eu também gosto dos pets, dos cachorros, né? De estimação, ele deve usar de inteligência, né? Ele não deve também sobrecarregar a vida dele
com uma grande quantidade de pet dentro de casa, né? Tem que usar de sabedoria, né? A gente gosta do pet, mas a gente tem que se cuidar também e tem que sonhar com outros projetos de vida, né? Ter a moradia, né? As pessoas também procurar fazer uma poupança para comprar uma moradia, comprar um loteamento, né? Tudo isso. Isso é mais para os pobres, né? Porque rico não vai atrás só de lote, não vai atrás de casa. O rico, ele tem outros projetos, né? Eles têm muito dinheiro, mas quem é pobre, quem é mais pobre, classe média, ele pode sim comprar um loteamento, ele pode comprar uma casa pequena ou até maior, né? Então, são coisas, são sonhos de pobre, né? Porque rico quer coisas que custa milhões e milhões, né? Custa muito milhões de dólares, então isso daí não é para o pobre, né? Mas o pobre também tem que sonhar, estudar, ter uma profissão, tudo isso é importante. Então tem gente que preocupa muito com pet e outros também preocupam em adotar. Existem pessoas que querem adotar crianças, não querem crianças de bebês, né? De carrinho, eles não querem, né? Querem adotar, por exemplo, já uma criança aí de 6, 7 anos, né? Ele não quer bebezinho de carrinho, né? O bebezinho pequeno, eles não querem, muitos não querem. E outros vão adotar, eles não querem, por exemplo, uma criança que é bem negra, né? Uma criança negrinha, ele vai querer escolher se ele é branco, ele vai querer, por exemplo, escolher uma criança branca, né? Mas isso não é preconceito, né? Tanto seja o branco como o negro, é tudo a mesma coisa, é só a cor da pele, mas serve, né? Adotar criança é uma bênção de Deus, né? O diabo trabalha contra. Se eu soubesse, o diabo, não é só o diabo, né? O sistema trabalha contra as pessoas ter família hoje, né? A ter família, a construir sua casa, a ter o casamento. Hoje já não fala mais em casamento, né? O sistema hoje, o sistema que o mundo corre, né? Que corre solto no mundo, é que se faz um contrato e não casa, né? E outros apenas querem viver juntos, mas também não casam. Então, o plano e o projeto de Deus, que é ter família, isso daí muitos estão desviando, né, dos princípios que o Criador deixou, né? Crescei-vos e multiplicai, né? Agora, para adotar uma criança, ou seja, se é pet, se não tem condição de ter muitos pets, procure expor para adoção, né, as pessoas que desejam adotar nesses pets. Agora, quanto à criança, muitos comentam, a gente vê as pessoas comentar que hoje não dá mais para ter crianças, né, para ter herdeiros, que nem Abraão, né? Abraão teve o seu herdeiro, né? Que foi Isaac, né? Então, muitos comentam que hoje está difícil de cuidar de crianças, mas eu quero ler alguma coisa sobre o rei Salomão, né? Eu sempre estou espelhando na mensagem do rei Salomão, em provérbio, que ele disse, né? O rei Salomão, ele disse que é muito importante, né?
não é só ter ou adotar uma criança. Se um casal quer adotar uma criança, não é só adotar, tem que cuidar, tem que alimentar, tem que ser responsável, né? Para cuidar daquela criança, porque hoje nós vivemos num mundo em que muitas vezes põe as crianças no mundo, né? As crianças nascem, mas não têm responsabilidade, tanto da parte do pai como da parte da mãe, né? Então aquelas crianças começam a sofrer desde a sua infância, né? Não há responsabilidade, né? Para cuidar daquelas crianças, né? Muitas vezes tem muita criança abandonada, por quê? Porque não cuida, é preciso cuidar das crianças, né? E por isso que as crianças muitas vezes crescem revoltadas, crescem problemáticas, crianças que muitas vezes não são orientadas, né, para conviver, né, junto com a família. Então, o rei Salomão em Provérbios 22, né, 6, ele disse: educa a criança no caminho em que deve andar. Outras traduções dizem: ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Então é necessário educar e ensinar as crianças, né? Não é bater, não é agredir, não é machucar a criança, não. É ensinar as crianças no caminho que deve andar, com certeza, né? Ensinar as crianças é muito importante, né? E até quando envelhecer, não se desviará dele, né? Hoje há muito comentário, né, que se fala que tem até, por exemplo, muitas famílias, né, que os seus filhos crescem e vão partir para a bandidagem, vão se envolver com a criminalidade, né? Vão se envolver com a criminalidade, passa a ser um dependente químico, começa a usar drogas, né? Parte para o caminho errado, né? Então, muitos até comentam: mas eu já ouvi comentário de alguém dizer que até filho de cristão, filho de pastor, que muitas vezes vão para a cadeia, né? Eles são filhos mesmo de pessoas que são cristãos e esses filhos crescem e vão pegar caminho errado e caem na cadeia. Por quê? Porque tem que ensinar essas crianças e eles também têm que entender, né, que não deve seguir o caminho errado, né? Muitas vezes os pais são de boa índole, os pais querem ver os seus filhos no caminho certo, estudar, né, viver uma vida equilibrada, mas eles partem para o caminho errado, né? Mas isso não é todos que vai para o caminho errado. O importante é que os pais, quando eu falo pais, é o pai e a mãe, né? Infelizmente, há muita separação, né? Em que o pai e a mãe separam e o filho muitas vezes, ou filhos, eles ficam abandonados, né? Ao léu da vida, né? Isso também é problemático, né? Isso é problemático, né? E a gente sabe que cada separação dá problema. Dá problema em tudo, porque quando as pessoas, um casal, eles estão vivendo junto e tem seus filhos, separa, os filhos vão sofrer muitas vezes, né?
e aí vai ter que dividir, né, os imóveis, vai ter que dividir os seus bens, né? Tudo isso resulta num momento de dificuldade, um momento trabalhoso, né? Dividir, né? Separar. E os filhos é que vai sofrer, né? Pagar o pato, né? Mas o rei Salomão disse, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando ele se envelhecer, não se desviará dele. O importante não é só adotar, né, uma criança, mas ensinar a criança no caminho que deve andar, né? Estar atento e seguir o crescimento dessa criança, né? Acompanhar, né? Acompanhar o crescimento dessa criança. Acompanhar, dar assistência, né? Porque eu estava falando sobre os pets, né? Os pets, as pessoas têm que se responsabilizar também, porque se as pessoas pegam cachorros nas ruas, ele vai ter que ser responsável e vai ter que estar preparado para gastar, para cuidar daqueles pets, né? Quando leva no veterinário, quando vacina, né? Então é isso importante. E também tem que quero ressaltar também que muitas vezes as pessoas pegam cachorros abandonados e o cachorro já tem problema, ele tem uma mania, né? Às vezes é um cachorro que ele já tem alguma mania, algum problema, então as pessoas pegam aquele cachorro e aquele cachorro já tem problema e ele acaba até mordendo o dono, né? Porque já é cachorro que anda na rua e as pessoas adotam e ele já tem aquele problema, né? De agressividade. Então tem que tomar cuidado, né? Ao adotar cachorros que estão na rua, né? Se as pessoas querem ter um pet, ele tem que comprar um pet, né, já vacinado, um pet aonde vende nas casas de ração, né, que vende, por exemplo, um pet já tudo já que as pessoas tratam dele, pet já vacinado, tudo. Então é melhor, né? Esse negócio de pegar animais que estão na rua, ele pode estar com problema de agressivo, né? Ele pode ter alguma mania, né? E várias manias que o animal tem, então as pessoas também vão sofrer por causa disso, né? Agora, quanto à criança, é ensinar a criança no caminho que deve andar, né? Ensinar os filhos, né? Não é só incentivar os filhos a ir a uma igreja ou uma casa de oração. Tem que conscientizar os filhos de todas as idades, seja os filhos, seja filhas, a seguir e aprender os bons princípios, os valores morais, aprender e ensinar também os jovens, né? Os jovens, as crianças, a respeitar uns aos outros, né? A aprender a boa lição, né? Como o rei Salomão disse e que a gente sempre está repetindo: ensina a criança no caminho que deve andar e quando ele se envelhecer não se desviará dele, né? Aí o rei Salomão diz, né? O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo de quem empresta, né? Quanta gente, né, quer emprestar, faz empréstimo, né? Às vezes o coitado aposentado recebe um salário e ele faz um empréstimo. Fazer empréstimo, aí tem que pagar juro. Ou então garantir, ser fiador, né? Ser fiador. É um problema muito complicado. E as pessoas
Às vezes fala assim, não, mas ele é meu amigo, ele pediu para mim ser fiador e eu vou ser fiador. Então as pessoas vão sofrer, né? Porque ele é fiador do seu amigo, ele vai sofrer, porque às vezes, muitas vezes acontece, né? Você empresta esperando receber e não recebe, né? Porque nem sempre as pessoas emprestam dinheiro e vai pagar, né? E eu acho que as pessoas devem ir no banco, se quer mesmo emprestar dinheiro, procure uma agência de um banco, né? Eu acho que as pessoas não precisam estar emprestando dinheiro para as pessoas, né? Porque nem sempre ele vai receber, se ele está emprestando esperando receber, isso daí nem sempre dá certo, né? E também ser fiador também é coisas trabalhosas, né? Ser fiadores, né? Porque se alguém que vai fiar uma casa e aquele que vai morar na casa, vai alugar a casa, não pagar, aí o fiador tem que pagar, né? Então, temos que ser inteligente, né? Tanto para cuidar de crianças, como para cuidar de pet, como também ser cauteloso ao usar o seu dinheiro, né? Os aposentados precisa tomar cuidado com golpe e assim por diante, né? E não ter dó das pessoas. A gente tem que ter piedade, dó dos outros não. Piedade e compaixão das pessoas, né? Desejar o bem, encaminhar as pessoas para um atendimento melhor, tudo bem. Mas ter dó dos outros, ter pena dos outros, a gente tem que ter piedade, né? E sempre fazer a oração para as pessoas aflitas, pessoas que sofrem, né? Temos que pedir ao Criador que abençoe essas pessoas, né? Então, o rei Salomão disse: o que semear a perversidade cegará males. Quer dizer, o que semeia a perversidade vai colher a perversidade, né? O que semear por exemplo, o espinheiro vai colher o espinheiro, né? É o que o rei Salomão diz: o que semear a perversidade cegará males, quer dizer, vai receber males. E com a vara da sua própria indignação será extinto, né? Quem semeia o mal, colhe o mal, né? Porque tudo que o homem semear aqui, ele vai colher, né? A gente vê, né, essas manifestações aí que a gente está ouvindo falar, né, lá nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos da América, né, pessoas depredando, pessoas, não só nos Estados Unidos, né, em muitos lugares já aconteceu, né, depredando, tacando fogo em carro. Isso não é manifestação, isso daí isso é uma anarquia, né? Então, as pessoas para manifestar não precisa ficar quebrando as coisas, porque quando as pessoas jovens fazem manifestação, ela tem que ser pacífica, porque alguém vai pagar o prejuízo. Se os jovens se manifestam e quebra, né? Por exemplo, os prédios públicos, né? E quebram e tacam fogo em carro e outras coisas mais, vai ser um prejuízo. Isso daí não é manifestação, isso é anarquia, depredação, isso não é muito bem. Agora, aqueles que se manifestaram, por exemplo, dia 8 aqui no Brasil, né, que foram com as bandeiras do Brasil, né, eles manifestaram com a bandeira, muitos com a Bíblia na mão, né? Muitos ali pacificamente.
que não participaram, né, de depredação, né, porque meia dúzia foram lá depredar, né, o prédio público lá, né, lá em Brasília. Então esses eles vão pagar pela lei. Agora, não pode generalizar e dizer que tudo é culpado, né? Aquilo lá não foi golpe, porque não usaram armas, né? Geralmente, quando há um golpe contra o Estado, contra a nação, eles usam o exército, eles usam armas, né? Metralhadoras, né? Fuzil. Mas aquelas pessoas estavam lá, uns pipoqueiros, né? E pessoas vendendo, né? Ali, muitos que foram até acusados, né? De golpista, não é golpe. Golpe que existe é o uso de armas, de exército, né? Isso é golpe. O que aconteceu lá em Brasília que depredaram aquilo lá, nem golpe não é aquilo lá. É uma anarquia, né? Uma depredação que fizeram ali. Aquilo lá não é golpe militar, não é golpe armado, não. Aquilo não é. Então, essa falácia que existiu golpe não é verdade, não é verdade, né? Então, o que as pessoas semeiam, ele vai colher, né? Então, o rei Salomão deixou, né? O que vê com bons olhos será abençoado, né? Quem dá do seu pão ao pobre, né? O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre, né? A gente não pode ser contra o pobre, né? Aí diz na continuidade, né? Lança fora o escarnecedor. Escarnecedor é aquele que escarnece das pessoas, não respeita as pessoas. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda e acabará a questão e a vergonha. O que ama a pureza de coração e é amável de lábio, será amigo do rei, né? E assim por diante, né? Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do ímpio ele transtornará, né? Então está aí, né? A palavra do ímpio é esgoto, né? O ímpio, o mentiroso, né? Tá cheio de ímpio, tá cheio de mentiroso, né? Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso, ele não quer trabalhar, não quer estudar, então ele diz assim, né? O preguiçoso, ele inventa, né? Um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Então ele fala isso, né? Isso daí é um ditado verdadeiro, né? E ele diz que tem um leão lá, então ele não vai trabalhar, né? Não vai estudar, né? Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela, né? Então, cova profunda é a boca das mulheres estranhas, né? Mulheres, né, que querem destruir, né? E destruir, por exemplo, as famílias, né? A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Então está aí, né? Está aí o que oprime o pobre para se engrandecer a si mesmo, ou que dá ao rico certamente empobrecerá, né? Então, algumas coisas que o rei Salomão fala, né? A estultice da criança está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Quer dizer, a vara da correção afastará a criança, né, do caminho errado, né? Por quê? Porque é uma orientação importante, né?
vai ajudar a criança a pegar o caminho bom, né? Então as crianças têm que pegar o caminho bom, mas para pegar o caminho bom, é necessário que os pais, né, incluindo o pai e a mãe, cuide dessas crianças, né? Agora eu quero entrar em outro assunto importante. Eu quero comentar agora sobre iogurte. O iogurte natural, integral, ele é muito bom, né? Aí vamos ver os benefícios do iogurte natural. O iogurte pode fazer em casa, né? Com certeza, né? O iogurte pode lhe dar muitos benefícios, mas é obviamente verdade que o iogurte é um produto mais importante para as mulheres que para os homens. Além disso, o iogurte é um dos alimentos fermentados populares mais antigos e consumidos no mundo, né? E acredita-se que tenha sua originado, né, que é originado há muitos séculos na Europa Oriental, na Ásia Ocidental, né? Então a palavra iogurte vem da palavra turca, iogurmak, né? Que significa amassar ou engrossar. Eu não sei se eu falei certinho, né? Não sei se eu falei a linguagem certinho. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu estou olhando aqui na tela do computador e eu estou vendo algumas coisas sobre o iogurte, né? Então está aí a palavra iogurmak, que é a palavra turca, significa amassar ou engrossar, né? E ele é feito de fermentação de leite com culturas vivas, ativas, né? Porque a fermentação, ela é fermentação de lactobacilos vivos, né? São os bichinhos, né? Que é bom para o intestino. São lactobacilos, burgáricos, streptococcus, né? E termopilos, né? São os bichinhos, né? Que é muito bom para a saúde, né? São lactobacilos, são os bichinhos, né? Que surgem na fermentação e ele é bom para a saúde das pessoas, né? Este processo de fermentação produz o ácido lacto, um composto responsável pelo sabor agudo do iogurte, né? Consistência espessa, atributos saudáveis, né? O ácido lático é produzido pelo processo de fermentação, né? Também atua como conservante, né? Ajudando o leite cultivados a permanecer fresco por mais tempo, né? Então está aí, né? É importante, né, que as pessoas usem o iogurte. Pode ser iogurte de leite de amêndoa, leite de vários tipos de leite, né? Pode ser de amêndoa, né? Pode ser leite de aveia também. Pode fazer o iogurte também de leite de aveia. De vários tipos de leite, e pode ser o leite de vaca também, né? Ele pode ser feito a partir de qualquer variedade de leite, leite vegetal, animal, mas muitas vezes é feito de leite de vaca ou de cabra, né? Pode ser feito de leite de soja, como eu tenho falado, leite de coco, de amêndoa. Então, vale a pena as pessoas usar, né? O iogurte pode fazer em casa, né?
esquentar 1 litro de leite, o leite integral, esquentar até uns 45 graus, não pode ser muito quente, né? O leite ele tem que estar aquecido, a ponto que as pessoas podem pôr o dedo dentro e sentir o calor, mas não queimar o dedo, né? Ou então usar um termômetro, né? Termômetro culinário, né? Pode usar o termômetro e quando ele não é para ferver, né? Se aquecer o leite, depois coloca, né, um copo, né, de 200, acho que é 200 ml, um copo de iogurte natural, mistura bem no leite e ponha num lugar, né? Põe num lugar fechado, não pode ser num lugar claro, deixa lá naquela temperatura, não pode ser lugar gelado. Deixa que depois, aí no outro dia, quando as pessoas vão ver, ele está todo, o leite se transformou em iogurte, né? São as bactérias boas, né? O que é esses bichinhos? Esse lactobacilo, né? São bom para a saúde, né? São bactérias benéficas, né, do iogurte, né? Seja o iogurte vegano ou seja o iogurte de leite, né? Então, é muito importante, né? Fornece numerosos benefícios para a saúde, né? Incluindo o suporte imunológico, prevenção de câncer, infecção, né? Até na perda de peso, né? Quais os benefícios do iogurte para as pessoas? Eu quero falar, né? A saúde digestiva, devido à presença de probiótico, que vem ser aquelas bactérias boas, vai beneficiar, né, aqueles que sofrem de problemas de gastrointestinais, né, constipação, né, o intestino não funciona muito bem. Então, usando sempre, né, mas tem que usar sempre, né? As pessoas usam uma vez e vou usar um ditado aqui. Tchau, iogurte. Dá um tchau e o iogurte não usa mais, né? Não é assim. Você tem que usar de vez em quando, não é dar tchau ao iogurte. É sempre fazer em casa, né? Pode fazer com leite em casa. Aí vai acrescentar mais, por exemplo, 1 litro de leite. Pode acrescentar, acho que uns 3, 4 copos, né? Acho que até 5 copos, acho que 1 litro de leite vai gerar bastante iogurte, né? Através de um iogurte integral, né, comprado, mistura bem e faz o iogurte em casa, não precisa estar comprando toda hora, né? Então, combate diarreia, dor no estômago, né? Ele é uma excelente fonte de cálcio, é claro, né? Tem muita gente que diz que a soja e outros, né, outros grãos têm mais cálcio do que o leite. Eu não discordo. Eu quero dizer, né, às pessoas, eu não discordo que o leite não tenha tanto cálcio. O leite não tem tanto cálcio assim. Tem, é tudo micrograma, é porção pequena, né? Então, é que nem o espinafre. O espinafre tem vários minerais, tem ferro, né? Mas é tudo pouquinho, não é uma grande quantidade. É que nem o leite. O leite de soja também é muito bom, né? Leite de amêndoa, leite de castanha do Pará, todos eles têm minerais. Mas é tudo de pouquinho. Isso não vai fazer milagre. As pessoas acham que tomam um copo de leite e pronto. Já, já não precisa mais de cálcio. Já o cálcio já está no corpo dele, não toma mais, né? É que nem um chá. Tem gente que quer ser curado com chá na hora. Não é assim. As coisas não é assim. Tem que
tomar um chá, mas tem que mudar o estilo de vida, se for precisar mudar a maneira de alimentar, né? Tem que usar outros ingredientes que tem a vitamina, tem que fazer uma combinação, né? É que nem as pessoas que querem, por exemplo, fazer o controle do açúcar no sangue. Se ele pegar, ele combina, ele põe um prato, ele põe arroz. Aí ele põe a batatinha frita. Aí ele não está contente, ele põe o macarrão também. O macarrão não está contente, ele vai pôr a lasanha. E o que vai acontecer? Vai subir o açúcar, porque são três carboidratos. O arroz já tem carboidrato, né? O macarrão também tem. Se é a farinha, comer uma farofa, também tem bastante carboidrato. Aí vai dar uma crise de açúcar no sangue. A gente sabe que dá uma crise de açúcar no sangue, né? A gente fala isso porque a gente tem até doutor, né? Doutor cardiologista que é doutor mesmo, é doutor que diplomado, tem seu certificado, é doutor mesmo que exerce a sua profissão, mas eles acreditam também e eles estudaram a nutrição também. Porque existe doutor que só estuda a parte da medicina alopática, né? A medicina da farmácia, mas eles não estudam a nutrição, né? Mas esse doutor que a gente fala, que muitas vezes estão falando aí no YouTube, eles estudam a nutrição, eles estudam a fitoterapia, eles estudam a parte, por exemplo, de exercício físico. Eles estudam vários estudos, não é só um estudo, por isso que eles conhecem, né? Então eles indicam sobre esses assuntos, né? Então, a gente sabe, né, que o iogurte é uma excelente fonte de cálcio, vitamina D, né, para a manutenção da saúde óssea. É claro que sozinho, né, apenas iogurte não vai resolver. Tem que ter uma combinação de alimentos, né? E também fortalece o sistema imunológico. Os probióticos encontrados, né, no iogurte fortalece o sistema, né, imunológico, né? A mucosa intestinal também aumenta a célula produtora de citoquinas no intestino. As bactérias que é probiótica ajuda a melhorar o metabolismo, a digestão, ajuda a queimar gordura, né? Desde que a pessoa faça caminhada, né? Uma velocidade mais rápida, né? Ajuda, né? Evita tumores, tumores malignos também evita, né? Ajuda, né? Então, contra até o câncer de colo, né? As bactérias benéficas matam os micro-organismos prejudiciais, né, no intestino, né, antes de se tornarem cancerígenos, né. A pressão sanguínea melhora, né? Melhora também, né? Que coisa incrível, né? Usando o iogurte, também vai melhorar, né? Comer muito sal é a maior causa da hipertensão. Comer o sal refinado, né? Em excesso, né? Vai prejudicar, né, a pressão arterial, né? Mas usar aquele sal, né, que tem os minerais, o sal integral, e usar moderados, né, vai ajudar com certeza, né, que tem potássio, né, e ajuda bastante, né. Também ele contém a cepa ativa de bactéria, que é o lactobacilo, né,
que contém no o iogurte, né? O iogurte tem a cepa ativa de bactérias, que é lactobacilo, como eu tenho falado, estou repetindo, que pode ajudar a prevenir a ocorrência de infecção, né? Vaginal e outras coisas, né? E falando em infecção também, a água, né? Tem que usar sempre a água, que a água também ajuda a também expelir, né, infecção, né? Quanto mais a pessoa bebe água, também melhora também, tanto no sistema urinário como em todo o sistema, né? A água sempre ajuda, né? E usar também a vitamina C, o limão também. O limão também tem vitamina C, ele é muito bom na hora da alimentação usar, que ele vai ajudar também a combater infecção. O limão ajuda a combater infecção também, né? E é importante, né, que o iogurte, né, equilibra o pH e assim por diante, né? E combate infecção. Colesterol ruim. O colesterol ruim também, quando usa o iogurte, né, também reduz o colesterol ruim, né? E melhora o colesterol bom, né? Isso pode ser devido às culturas vivas ativas, né? Que as bactérias boas que pode diminuir, né? O colesterol ruim do fígado, né? E vincular os ácidos biliares também. E assim por diante. É bom para todo o sistema, né? A pele também, melhora a pele, né? O iogurte, ele é um excelente hidratante, né, para a pele. Pode ajudar a combater secura. E a gente sabe que o ácido lático atua como um esfoliante que remove a pele seca e deixa as suas peles hidratadas. O cabelo também, né? Devido à presença de vitamina B5, ácido pantotênico, o iogurte grego, né? Que tem o iogurte grego também, todo é iogurte, né? Tem alguma diferença, né? Uns é mais cremoso, né? Pode ajudar a promover o crescimento do cabelo, né? Alimentando os folículos capilares, né? O iogurte é rico em proteína também, né? Vários iogurtes, inclusive o iogurte grego, né? Também rico em proteína. Todo iogurte, ele é bom, todos eles, né? Ajuda a eliminar diarreia, constipação, né? Alguns tipos de iogurte contêm probióticos, né? Mas todos eles têm o probiótico, todos eles têm, né? O iogurte também fornece probióticos, não só o probiótico, mas também vitaminas, minerais, que podem impulsionar a saúde, né? E prevenir certos tipos de doença, né? Também combate a osteoporose, como eu tenho falado, né? É rico em vitaminas, minerais e ajuda a saúde óssea, né? Tudo isso é importante, né? É como a gelatina também. A gelatina é muito bom para o osso, para os ossos, né? As pessoas usar a gelatina, o mocotó também, tudo isso é bom para a saúde óssea. Bom para o coração, né? E para todo o sistema, né? De cardiológico, né? Então é muito bom, né? Ricos em minerais, né? Porque é derivado do leite, né? Então tem cálcio, como eu já tenho falado, vai ajudar. Combate a anemia, né? O iogurte, ele contém nível abundante de vitamina B2 e B12. A vitamina B2 é essencial para os nervos, saudável para os olhos, os ossos, peles, né?
e ele também ajuda a combater a anemia. O remédio está dentro de casa, né? É que a gente vive na correria, vive preocupado com outras coisas, e a gente muitas vezes esquece a saúde, esquece de se cuidar, né? Mas o remédio, o medicamento, né, está dentro de casa, né? Você usou o iogurte, vai embora a anemia, a deficiência de vitamina B12 também vai embora, né? E assim por diante, né? E vai com certeza ajudar, né? Rico em proteína animal, né? Embora que tem gente que é vegano, tem gente que ele é vegetariano e eles não gostam de proteína animal, né? Até a gente respeita, né? Quem quer usar a proteína animal não tem nada demais, pode usar tranquilo, né? É muito importante, né? Então, a proteína é mais alto que o do leite, né? A proteína do iogurte, né? Do derivado do leite. E a gente sabe também, né, que o iogurte, né? Verifica que uma ingestão do iogurte, né, que é regular do produto lácteo, diminui a pressão arterial, né? Então a gente sabe que ajuda a pressão, né? E assim por diante, né? O iogurte, ele é bom para fortalecer a imunidade, né? E existe 7 benefícios, mas tem muito mais, né? Tem muito mais benefício. O iogurte é um produto preparado por meio de fermentação do leite, que oferece benefício para a sua saúde, né? Como equilibrar a flora intestinal, manter a saúde dos ossos, né? E aqueles que querem emagrecer também, né? Os benefícios são possíveis porque o iogurte, como eu tenho falado, tem proteína, cálcio, tem potássio, tem fósforo, tem vitaminas. É tudo em pequena dose, né? Dá uma impressão que tenha muito cálcio, mas não é bem assim. É tudo em micrograma, tudo em pouquinho, não é grande quantidade, mas serve, né? Mas serve, né? Então aí está aí essa dica e é fácil de fazer, né? Os benefícios do iogurte, que o probiótico, ele também é um probiótico, né? Que equilibra a flora intestinal, né? São bactérias, né? Deixa eu falar devagar aqui. Bactérias patogênicas, né? Que combate problemas, né? Ajuda também a perder alguns quilos, mantém a saúde dos ossos, promove o ganho da massa muscular, né? O iogurte promove o ganho da massa muscular por conter boas quantidades de proteína, né? A proteína é boa para a massa muscular, né? Preservar a saúde mental, né? O iogurte tem probióticos, né? Que ajuda a preservar a saúde mental, melhorando a função cognitiva, né? A flora intestinal e assim por diante. O neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, ácido gramas, aminobutírico, né? São tudo isso, né? Equilibrar o sistema imunológico, dá um equilíbrio, né? Melhora a saúde cardíaca, né? A pressão arterial já não vai funcionar mais como pressão arterial, né? Usando o iogurte, eu quero ressaltar que não é quantidade, não, né?
Se as pessoas pensam que você tem que tomar um copo de iogurte para resolver o problema e dar uma melhora na sua saúde, não. É um pouquinho. Se eu usar um pouquinho, se eu usar uma colher, 2 colheres, 3 colheres ou uma colher de sopa, aquilo lá, se as pessoas fizerem sempre isso, aquilo lá vai agir. É que nem o medicamento. Vai tomar um extrato de boldo, por exemplo, não é quantidade, né? Você vai tomar aí um extrato de boldo, você pinga aí 20 gotinhas de extrato de boldo. Aquilo lá não é quantidade que vai resolver, é aquele pouquinho que vai trabalhar no nosso organismo, com certeza, né? Não é quantidade, não, né? Então tem vários iogurte, né? Tem o iogurte natural, esse tipo de menos processado, né? Apenas o leite fermentado, fermentos lácteos. Tem o iogurte líquido, que é feito a partir do iogurte natural batido, sendo adicionado de soro de leite, né? Tem o iogurte grego, que é similar a iogurte natural, né? Mas com mais proteína e gordura. No entanto, o iogurte grego tem menos soro, sendo mais cremoso. O iogurte grego é mais cremoso, né? Iogurte Skyr, né? Esse iogurte tem origem na Islândia, no país da Islândia, né? É o iogurte Skyr, feito com leite desnatado e onde se usa até 4 vezes mais leite que o iogurte natural para a sua produção. Então tem vários tipos de iogurte, mas todos os iogurtes é bom, né? Os iogurte mais saudável é o menos processado, é aquele que é feito natural. Como o natural, por exemplo, o iogurte negro ou aquele que eu falei, que é o Skyr, né? Além disso, para ser considerado saudável, o iogurte não deve conter aditivo na lista de ingredientes, como açúcar, adoçante, aromatizante. Nada disso, não precisa ponhar açúcar, adoçante, nem aromatizante, nada disso, né? Então a gente vê, né, que cada 100 gramas de iogurte, a gente vê que tem 63 de caloria, né? Cada 100 gramas. E gordura tem 1,55 gramas, né? E carboidrato tem 7,04 gramas. Já proteína tem 5,25 gramas a cada 100 gramas, né? A vitamina A tem 14 microgramas em cada 100 gramas, né? A vitamina B1 tem 0,044 miligramas. A vitamina B2, em cada 100 gramas, tem 0,240 miligramas. Já a vitamina B3, em cada 100 gramas de iogurte, tem 0,114 miligramas. Em cada 100 gramas tem vitamina B6, tem 0,049 miligramas. Já a vitamina 9 tem 11 microgramas. Já o potássio em cada 100 gramas de iogurte tem 234 miligramas. Já em cada 100 gramas de iogurte, o cálcio tem 183 miligramas de cálcio, né? Já em cada 100 gramas de iogurte tem 144 miligramas de fósforo. Então está aí, né? Então
compartilhe, né? Acesse os nossos links que a gente deixa abaixo, né? Estude os cursos, né? Vê os links, né, informativos, né? E eu estou ficando por aqui e até a próxima oportunidade. Até lá, se o Criador o permitir.